né? Então, começando com o que a gente já tem feito, né, o projeto piloto do Vale do Itajaí, e um ponto também que a gente escolheu isso é porque o CEMADEM tem 3 áreas prioritárias e é uma das áreas prioritárias que vão ser dados pluviômetros, etc., que a gente gostaria de linkar com a nossa rede, né? Então, o Vale do Itajaí e os desastres, e eu vou falar rapidamente sobre isso, vocês obviamente já conhecem bem a história, né? Mas quais aspectos e quais grupos a gente tem na UFSC que estudam esse problema, e o que está faltando, né? Então, obviamente, existe uma história, né, dos desastres, principalmente das enchentes, e aqui eu pego Blumenau, esse cotovelo, né, para quem não conhece, a beira-rio, e a gente vê que isso já acontece no último século, tem eventos, né, durante todo o último século, tanto que pessoas locais até questionam o aumento da frequência, porque para eles isso já acontece há muito tempo, como essa aqui de 48, a de 73 foi uma grande enchente, e a de 83, né? Tá? E mais recentemente a de 2008. Aliás, nós tivemos uma agora, só que foi em Rio do Sul, né? Tá? A componente física, né? Então tem esse aspecto desse desastre, que então entra o aspecto meteorológico, hidrológico e geológico, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo aqui para vocês da meteorologia, esse é o evento de 2008, que a gente teve todos aqueles deslizamentos, né, com mais de 100 mortes na região do Vale do Itajaí. Então, só para mostrar que os roxinhos aqui é a média de chuva para os meses, né, de janeiro a dezembro. Veja que naquele mês de novembro, onde ocorreu, olha o que choveu, 1000 milímetros. Quando a média é apenas menos de 200, né? E se vocês olharem esse mapa aqui, em 2 dias choveu até 700 milímetros de chuva, né? E se vocês olharem aqui, foi no dia 22 e 23, né? Tá? Nós tivemos 250 milímetros 2 dias seguidos, né? Então tem esse aspecto, e isso não é entendido. Por exemplo, aquelas enchentes que eu mostrei nas fotos antigas, geralmente eram relacionadas com um evento El Niño, e ocorriam mais no inverno, e essa enchente ocorreu em novembro, e é relacionada com o que os locais chamam de lestada, que são ventos de leste que trazem umidade para a costa. Então, a gente precisa ainda estudar muito e entender isso, e, por exemplo, eu só mostro essa imagem aqui como é muito importante, porque a previsão de tempo, geralmente de chuva forte, relaciona com esse tipo de nuvem, que são nuvens altas de topo frio, que a gente vê que tem temperaturas baixas aqui. Aqui são nuvens baixas, quentes, que eles chamam, né, que pouco se sabe da física dessas nuvens, né, porque elas não existem geralmente no hemisfério norte, em alta latitude, da onde a maior parte dos cientistas vem, e nem foi detectada nas imagens de satélite e não foi previsto. Então tinha previsões de não ter chuva, porque nem dava para ver praticamente essas nuvens, tá? Então esse aspecto é importante e precisa ser estudado. Mesmo os El Niños e Laninhas, que a gente pensava, El Niño chove no sul, seca no nordeste, Laninha ao contrário, nem isso tem mais a mesma resposta. Os El Niños e Laninhas estão mudando, então quando a gente acha que a gente entendeu um evento, um fenômeno natural, ele nos prova errado, né? E então, existe o aspecto da hidrologia, então interessante, só por curiosidade, que se vocês verem aqui, né, de Rio do Sul até Blumenau, a queda na altitude é imensa. Então, quando você chega em Blumenau, é zero. Então, toda a água, tudo que chove na cabeceira dos rios, no vale, na bacia do Itajaí, chega a Blumenau, você não tem vazão, né? E por isso que Blumenau, principalmente, é o pior lugar. Então, existe todo esse aspecto hidrológico que precisa ser levado em consideração também e estudado, né? A cada peculiaridade de cada bacia e por que os eventos ocorrem e onde eles ocorrem. Existe o aspecto geológico, então, o tipo de solo, né? Obviamente não é... Talvez tenham pessoas que tenham mais conhecimento do que eu aqui, mas que geram escorregamento diferente, circular, corrida de massa. Isso
né, tem toda uma geologia que a gente tem que entender para mapear as áreas de risco, né? E o Vale do Itajaí, ele, principalmente essa região de Blumenau, tem uma característica que a gente tem rios com morros, né? E a população entre um e outro. Eu já vou mostrar esse aspecto social, que é um problema, né? Que aí causa o desastre, né? A gente tem um evento extremo, natural, mas o desastre só acontece por causa da vulnerabilidade humana, né? E aí ainda existe um outro fator, que como vocês viram, Blumenau está perto da desembocadura de Itajaí, né? E que também constantemente alaga, porque dependendo da maré meteorológica a vazão ainda é pior, e a gente tem ainda um impacto que é pouco considerado nos ecossistemas costeiros, né? Porque imagine a vazão nessas épocas de chuva torrencial, não só no Itajaí, mas como todos os rios. Em 2008, eu passava pelo litoral, desde Florianópolis a Navegantes, e era tudo barrento, até em regiões que só tinham rios pequenos, porque a chuva foi tão intensa, né? Então isso deve ter um impacto nos ecossistemas, e já tem um estudo de um grupo da UFSC que trabalha com bentos e observou diferentes comunidades em 2008, 2009, depois desse evento, e muda até a biodiversidade submarina. Só para mostrar aqui a pluma então do rio, né, entre Itajaí e Navegantes, né? Então existe esse aspecto e existem grupos estudando. Bom, aí existe a componente, vamos dizer, humano, social, né? Esse aspecto que eu já mencionei da ocupação urbana ilegal, né? Então nós temos um grupo de direito ambiental e nós temos também um grupo de arquitetura e urbanismo que estuda essa urbanização desordenada. Como eu havia dito, né, em Blumenau, ou Rio do Sul, no Vale do Itajaí como um todo, a população está entre a cruz e a espada. Então, antigamente, né, quer dizer, a maior parte dos eventos era de enchente. Então, agora, a população, o que fez? Foi morar nos morros, né? E então, você vê que o último evento, as enchentes geralmente não matam mais. A Defesa Civil de Blumenau e de Santa Catarina é muito boa, e as cotas, quando vão aumentando, eles já retiram a população, tem abrigos, já tem toda uma infraestrutura. Só que aí, por exemplo, esse evento de 2008, que além de ter sido um mês chuvoso, aquela chuva de 2 dias, né? Aí desbarrancou tudo, né? E é cada vez mais desmatado e mais pessoas morando nas encostas, né, que são as áreas mais altas, para fugir das enchentes. Então, tem esse aspecto, né? Então, existe um grupo de arquitetura que trabalha com isso na universidade. A gente tem um grupo de sociologia, mas a gente não tem de saúde humana, né? Que eu já conversei com a Sandra, ela tem interesse em trabalhar, já fez alguns estudos, então aí a gente tem umas lacunas. A gente não tem também ninguém trabalhando na área de economia, né? De analisar os impactos, né? Então é uma lacuna que, se a rede de economia estiver disposta, eu acho que é interessante fazer esse projeto piloto com um evento ou com uma, né, específico. Né? E existe a parte de ajuda, né? E a Defesa Civil tem que dar todo o elogio e crédito, que é realmente de prevenção e resgate dessas pessoas. Então, eles trabalham junto com a universidade, eles inclusive, não sei se isso é uma coisa ocorrente em outras defesas civis, mas eles contratam pesquisadores, inclusive, né, pessoas da área de ciência, para trabalhar para a Defesa Civil, que mantém os contatos com os grupos originais de onde eles vêm, da universidade. Né. E aí, só para não falar em desastre, a Oktoberfest, que aliás acaba semana que vem, é uma decorrência, né, então nem tudo são, né, vamos dizer, terrível, mas aquela enchente de 83, o que mexe um pouco com a resiliência do povo, como ele lida com isso, e eu acho que tem bastante diferenças no Brasil como um todo, em cada região. Por isso que eu achei que deveria ser interessante regionalizar esses desastres, porque de repente uma solução para uma região não é para outra, embora o deslizamento seja semelhante, vamos dizer assim. Mas acabou com a economia da cidade, e no ano seguinte eles criaram então a Oktoberfest, que a primeira foi em 84, para angariar dinheiro para a cidade.
E aquilo foi um sucesso, e aí eles fizeram em 85, 86, e hoje já estamos, né, quase com 30 anos de Oktoberfest, é uma das maiores do mundo, a maior na América Latina, eu acho, nas Américas, né? E aí traz uma economia, uma economia grande para a cidade, que acabou desenvolvendo essas festas, e não ficou só em Blumenau. Então, todas as cidades em volta fazem as festas nessa época para aproveitar o turista. Então você tem festa das ostras em Florianópolis, festa do marreco, que é alemã, em Brusque, etc, etc. Né? Então isso é uma consequência, vamos dizer, até de um ângulo positivo do desastre natural, mas a gente tem a Oktoberfest em Blumenau por causa do desastre natural de 83, por curiosidade. Né? Então, só para dar uma sumarizada, né? A gente tem grupos trabalhando então a ideia é estruturar isso né, num projeto mais formal, então que a gente conseguisse alinhavar e fazer com que esses grupos trabalhassem juntos, né? Como eu falei para vocês, é o que a gente tem: meteorologia e clima, hidrogeomorfologia, né? Mecânica de solos, oceanografia costeira, arquitetura e urbanismo, assistência social e cidadania, direito ambiental. A gente trabalha junto com a Defesa Civil, a IPAGRE, né, que é uma fonte de dados confiáveis direto e são também responsáveis pela previsão local, que é bem eficiente, e com o CEMADEM. Né. Bom, isso é a parte do projeto piloto, mais local, mas que está aberto a qualquer grupo que tenha interesse em participar, mas é uma realidade mais local, né, e a nossa expertise lá na UFSC. E agora a gente está tentando colocar um projeto que envolve então a parte da Amazônia e o Cerrado, né, mais especificamente das secas na Amazônia. Eu não vou coordenar, eu acho que a Mercedes talvez coordene esse projeto, e aí já tem uma interação, né, com isso, e então não tem ainda nada muito específico, né, mas a gente, a Marina também, que está lá na UFSC, né, que talvez fique mais responsável, que é a área dela, de analisar essas secas e como que o ecossistema reage e mudanças em uso de solo, que têm sido cada vez mais comuns na área amazônica, e as implicações ecológicas, né, dessas secas, por exemplo, de 2005, né, que já foi considerada uma em cada 100 anos, e quando os cientistas estavam analisando isso, aconteceu uma ainda pior, né, em 2010. Né, e do ponto de vista ecológico e da resiliência dessa floresta a esses eventos cada vez mais extremos. Né. Esse é outro projeto que aí envolve já a UNB, a Unicamp, né, e pesquisadores da UFSC. Então é um começo, né, a gente acho que vai se basear onde a gente tem mais força, que é um projeto piloto no Vale do Itajaí, mas já começando com essa região da Amazônia e eventualmente procurar grupos que queiram trabalhar na região Sudeste e Nordeste, né, especificamente. Bom, e eu acho que ensino, então, agora também faz parte com o Paulo, né, uma vertente importante. Acho que vai ter uma subrede de ensino, né, que vai ser o Jean Meto, eu acho, o coordenador, né, e nós fomos chamados com essas outras universidades para a elaboração do mestrado profissional em gestão de desastres naturais e clima, né, que tem a intenção de começar já em 2014, né, teremos uma reunião agora, na quinta-feira, na CAPES, sobre esse assunto, né, com outras universidades também, e a ideia é fazer esse mestrado profissional em conjunto, mas cada universidade com a sua expertise, e que tenha uma mobilidade para os alunos entre as universidades, né, e é um tipo de público um pouco diferente do acadêmico. Por exemplo, a gente sabe que os nossos, vamos dizer, clientes seriam pessoas da Defesa Civil, pelo menos no primeiro momento. E então isso é uma expansão, assim, vamos dizer, tentar estender esse conhecimento um pouquinho além da região acadêmica. Isso aqui é a charge que saiu no jornal local agora nessa última enchente, né, que choveu acho que uns 2 dias sem parar. Tá? Então essa é a ideia, eu acho que é o que a gente quer
fazer, e nós estamos abertos né, teríamos interesse de aproveitar já esses grupos, essas universidades aqui representadas nas outras sub-redes, já para participar.